Olá, estudantes da EJA, módulo 1. Vamos começar mais uma aula de ciências. Eu, professora Mauricé Joana, estou aqui para trabalhar com vocês o componente curricular Ciências. E o tema da nossa aula hoje é recursos tecnológicos utilizados no nosso dia a dia. Recursos tecnológicos utilizados no dia a dia, professora. O que é isso? Vamos saber agora. Mas antes, devo lembrar a vocês que essa aula está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais e hoje nós estamos aqui com a Maria Helena. Seja muito bem-vinda, Maria Helena. E vamos fazer com que mais pessoas possam acompanhar e compreender a nossa aula de ciências hoje. Então, vamos lá? Lembrando que vocês podem assistir essa aula diversas vezes, quantas vezes quiser, e aproveitar e colocar lá os comentários no nosso canal do YouTube. Então, olha, a gente sempre deixa uma atividade, uma proposição que vocês podem responder lá no YouTube. Colocar lá os comentários, colocar a maneira como vocês compreenderam. E eu conto com vocês para isso, tá certo, gente? Vamos falar de Paulo Freire. Eu estou sempre iniciando nossa aula com uma frase e nesse mês eu escolhi o educador Paulo Freire para a gente refletir um pouquinho. Na frase de hoje, a gente vai falar um pouquinho dessa frase aí, ó. Vamos pensar. Somente na medida que os homens criam o seu mundo, que é mundo humano, e o criam com seu trabalho transformador, eles se realizam. Essa frase tem tudo a ver com o tema da aula de hoje, tecnologia, trabalho. Os frutos do nosso trabalho, a maneira como nós transformamos o mundo através do nosso trabalho. E através do nosso trabalho também que a gente se realiza. Então, olha só, para o estudante de jovens e adultos, é muito importante a gente pensar no mundo, no trabalho que a gente realiza e como este trabalho modifica o nosso redor. E como a gente se realiza nele. Não é? Então, Paulo Freire, ele era muito sábio e pensava nessa questão para o estudante, jovens e adultos que já conhecia tão bem o mundo, não é? E precisava ter essa autonomia, colocar essa prática. Então, olha só, vamos pensar na questão do nosso componente curricular de hoje, que é ciências, e o nosso tema, recursos tecnológicos utilizados no dia a dia. Tudo a ver com a frase que nós acabamos de ler. Essa questão do trabalho e da realização. Ó, se a gente parar para pensar nesses recursos, observe aí. Será que vocês percebem o que essa imagem está trazendo? Será que vocês sabem operar este objeto aí, por exemplo, para deixar esse despertador, esse alarme funcionando? Quantos de vocês acordam de manhã com o toque do despertador? Quantos de vocês precisam programar esse despertador para acordar pela manhã e seguir a rotina de vocês? Então, esse é um recurso tecnológico que a gente utiliza no dia a dia. E é preciso a gente saber, a gente dominar para poder programar corretamente. Então, o ser humano, ele consegue sobreviver e desenvolver atividades nos mais variados cantos da Terra. Tanto faz ser, por exemplo, um povo indígena que mora, por exemplo, na floresta amazônica, ou aquele que mora no deserto, ou sertanejo, ou aqueles que moram, por exemplo, nos locais mais frios. Em todos os lugares, você estará sempre desenvolvendo algo para cuidar e satisfazer as suas necessidades, para sobreviver. E, para isso, você usa diversos recursos tecnológicos, porque muitas vezes nós pensamos que tecnologia é só o celular, é só um robô, e não é nada disso. A tecnologia está em todo lugar. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. Ó, tudo que as pessoas produzem para a satisfação de suas necessidades é considerado um bem material e é produzido através de recursos. Então, se você pensar, por exemplo, no celular, se você pensar, por exemplo, no alimento,
na roupa, vestuário, calçado. Tudo isso é um bem e foi utilizado algum recurso para ser produzido. E esses recursos, eles são recursos tecnológicos. Pensando nisso, o que seria um recurso tecnológico? O recurso tecnológico é um meio utilizado para cumprir um objetivo utilizando tecnologia. Então, quando eu coloco qualquer meio para realizar uma tarefa, para cumprir um objetivo, e eu utilizo tecnologia, eu estou utilizando um recurso tecnológico, tá? Então, vamos pensar assim. Na saúde, eu utilizo recursos tecnológicos? Com certeza. Nos aparelhos hospitalares, nos exames, né? A gente utiliza bastante essa tecnologia. A gente utiliza, quando eu falo, é que a gente é agraciado por ela, é beneficiado por ela na saúde, na medicina. À medida em que os anos passam e a tecnologia na saúde evolui, as pessoas melhoram a qualidade de vida e passam a viver por mais tempo. Então, hoje, o tempo de vida aumentou, a expectativa de vida aumentou. Por quê? Porque os remédios que estão aí ao nosso dispor, os exames, as tecnologias avançadas que fazem os diagnósticos precoces das doenças, ajudam a criar e aumentar essa expectativa de vida. Ajuda a fazer com que as pessoas vivam mais. Então, a tecnologia influencia? Sim, com certeza. É diferente, por exemplo, o que a gente tem hoje para diagnosticar uma doença quanto há algum tempo atrás. Então, o avanço e o estudo faz com que esses objetos melhorem. Então, olha só, pensando nisso, e a gente já vem falando sobre isso em aulas anteriores, sobre essa questão do diagnóstico precoce e em relação, por exemplo, ao câncer de mama. Por quê? Nós estamos no mês de outubro, e o outubro ele tem essa campanha, que é o Outubro Rosa, que é justamente para lembrar as pessoas, e em especial as mulheres, a função de você, né? A importância de você se cuidar, de você procurar se tocar para descobrir se existe a possibilidade, por exemplo, de ter um câncer, por exemplo, e você poder cuidar de forma precoce. Então, é importante você ter este cuidado, tá certo? E a medicina, a tecnologia vai ajudar nisso? Vai, com certeza. A tecnologia também está presente no diagnóstico precoce de qualquer doença, inclusive do câncer de mama. Olha só, com as novas tecnologias, o câncer de mama passou a ter índices melhores de cura, com mais opções de métodos diagnósticos e tratamentos. Então, a tecnologia na medicina ajudou bastante a diagnosticar e curar muitas pessoas, principalmente porque nós sabemos que o câncer de mama é um câncer que acomete muitas mulheres, é um fator que acomete e que mata muitas mulheres. Então, nós podemos aproveitar essa tecnologia, aproveitar esses exames que estão cada vez mais tecnológicos, aproveitar a oportunidade para se conscientizar, para procurar o médico de uma forma preventiva, como já falei em outras aulas, e detectar essas doenças de forma mais rápida para que possa ter cura. Como eu já disse também, a questão da tecnologia ajudou na expectativa de vida a aumentar, para que as pessoas se tornem mais longevas e saudáveis. Não adianta, né, você viver mais tempo, mas se você também não tem saúde. E para isso é preciso que você se cuide, aproveitando os recursos tecnológicos que estão aí ao nosso dispor. Então, vamos aproveitar esses recursos, vamos utilizá-los, vamos procurar, né, fazer uso deles. Não só na medicina,
mas no dia a dia. Como eu já mostrei para vocês lá no início da aula, quando eu coloquei aquele celular tocando, despertando para o início do dia, para lembrar que a gente tem compromissos e que a tecnologia nos ajuda nisso também, na nossa rotina. A gente tem diversos recursos tecnológicos que ajudam na nossa rotina. Então, é importante que a gente domine, que a gente conheça, que a gente estude, né, que a gente até converse com as pessoas da nossa família sobre esses recursos e que nós possamos utilizá-los de forma que nos beneficie, tá? Eu estou deixando aí esta imagem da medicina para mostrar essa importância, tá? Eu falei que os recursos tecnológicos nos ajudam, mas é importante que nós saibamos utilizá-los de forma correta e que a gente possa sempre estar se beneficiando com ele, seja na medicina, seja no transporte, seja na comunicação. A tecnologia está aí para ser utilizada por nós para as nossas necessidades. Então, a gente precisa saber utilizá-la, né? Precisa dominar. Olha, no final de nossa aula, eu sempre deixo para vocês aqui uma atividade para a gente praticar o que aprendeu. E aí, claro que hoje não seria diferente. Eu trouxe para vocês a proposta de reflexão. Reflitam junto com seus colegas de turma e sua professora. Reflitam sobre as questões da tecnologia e da tecnologia na medicina. Será que vocês conseguem, quando vão, por exemplo, ao posto de saúde, quando vão ao hospital, quando vão fazer algum tipo de exame, será que vocês conseguem perceber essa tecnologia ao seu redor? Na maneira, por exemplo, do maquinário que vai fazer esse exame, na maneira como o médico tem os instrumentos que vai lhe examinar, será que você consegue perceber essa tecnologia no seu cotidiano? Então, a proposta de atividade é justamente essa, refletir junto com seus colegas de turma e sua professora e escrever como os recursos tecnológicos podem ajudar no tratamento das doenças. Vocês podem, por exemplo, fazer aí uma lista coletiva, né? Como a gente percebe esses recursos tecnológicos? Em que momento a gente percebe eles na prevenção do tratamento das doenças? De que forma eu percebo os recursos tecnológicos quando eu vou a um médico, por exemplo? Então, é importante que vocês discutam, reflitam, conversam, porque através da troca de ideias é que a gente consegue perceber melhor cada conteúdo que a gente trabalha aqui. E é por isso que eu sempre deixo como proposta essa reflexão coletiva. Procurem conversar com os colegas da sala e depois disso vocês podem acessar esta aula, acessa o nosso canal e coloca lá nos comentários quais foram as conclusões que vocês chegaram, o que foi que vocês discutiram, o que foi que vocês refletiram. Vocês podem fazer até isso como uma atividade em grupo, convida a professora e fazem aí juntos na sala, por exemplo, acessa e coloca, olha, a gente percebeu que a gente pode usar os recursos tecnológicos nesse caso. Então, essa essa é a nossa proposta de atividades para a aula de hoje. Perceber os recursos tecnológicos que podem ajudar no tratamento das doenças. A gente consegue perceber isso claramente, não é? É importante, inclusive, para nós adultos, que a gente tenha essa consciência e tenha principalmente a consciência que nós precisamos estar sempre nos cuidando, procurando ir ao médico e outros hábitos que a gente já falou em aulas anteriores, tá? Então, a proposta de atividade é essa. Eu espero que vocês tenham compreendido qual é o papel dos recursos tecnológicos no nosso dia a dia e a nossa aula vai ficando por aqui. Tá? Eu deixo um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.